Imagine um lugar cercado por 8.000 homens armados até os dentes. Imagine canhões disparando dia e noite, metralhadoras varrendo as ruas e o cheiro de pólvora e morte pairando no ar como uma nuvem densa. Imagine mulheres e crianças famintas, cavando a terra com as mãos em busca de raízes para comer. Imagine um profeta morto, enterrado às pressas para que seus seguidores não perdessem a fé. Agora pare de imaginar. Porque tudo isso aconteceu e foi aqui, no Brasil. Seja bem-vindo ao episódio final da série Canudos, a Guerra do Fim do Mundo. Aqui no Brasil, última resistência. Acompanhamos o profeta desde sua chegada ao sertão. Testemunhamos a construção de Belo Monte e vimos 3 expedições do exército serem humilhadas pelos jagunços. Agora, a República finalmente responde, e sua resposta será com fogo, ferro e sangue. Este é o episódio 3, o Cerco de Fogo, o massacre que envergonhou o Brasil. Não falaremos de vitórias, porque não houve vencedores limpos nesta guerra. Falaremos de cerco, de fome, de cólera e de morte. Falaremos do momento em que o Brasil decidiu que era mais fácil exterminar um povo do que compreendê-lo. Por que Canudos não terminou em 1897, suas marcas, seus fantasmas e suas lições ecoam até hoje. E é sobre isso que vamos contar agora. Estamos em junho de 1897, a 4ª expedição, a maior já vista na história do Brasil, marcha sobre Canudos. São 8.000 soldados, vindos de 17 estados diferentes. Trazem os mais modernos canhões Krupp, metralhadoras, fuzis de repetição. Tem um único objetivo: destruir o arraial e matar todos os seus habitantes. Não haverá prisioneiros. O comando é do general Arthur Oscar, um veterano de guerra. Mas o verdadeiro cérebro da operação é o ministro da guerra, Marechal Carlos Machado Bittencourt, que ordena: não se concederá quartel. É preciso exterminar até os últimos vestígios dessa gente perversa. A ordem de extermínio está dada. Canudos será varrido do mapa. Em 16 de junho, as primeiras tropas chegam às proximidades do arraial. Os defensores, cerca de 5.000 homens, mulheres e crianças aptos a lutar, os aguardam. Sabem que esta será a batalha final. Não há mais esperança de vitória, apenas a certeza de que morrerão defendendo sua terra sagrada. O ataque começa, os canhões disparam sem cessar. As metralhadoras cospem chumbo sobre as casas de taipa. As paredes desmoronam, os telhados desabam, mas os defensores resistem. Atiram de cada esquina, de cada buraco, de cada ruína. O avanço do exército é lento, muito mais lento do que o planejado. O general Arthur Oscar percebe que tomar Canudos de assalto será impossível sem perdas terríveis. Decide então mudar a estratégia. Não será um ataque frontal, mas um cerco. Suas tropas cercam o arraial por todos os lados, cortando qualquer possibilidade de fuga ou de entrada de suprimentos. Começa então o verdadeiro inferno. Dentro de Canudos, a comida acaba rapidamente. Não há mais gado para abater, não há mais farinha, não há mais nada. Os habitantes passam a comer couro fervido, cascas de árvore, raízes. A fome é uma presença constante, um aperto no estômago que nunca passa. A água é ainda pior. O rio Vaza Barris, que corta o arraial, está contaminado pelos cadáveres que boiam em suas águas. Quem bebe adoece, e a doença que chega é a pior de todas, a cólera. Ela se espalha como fogo, matando em poucas horas com vômitos e diarreia violentos. Os corpos se acumulam nas ruas. Não há mais tempo nem força para enterrá-los. O cheiro de morte impregna o ar. Crianças órfãs vagam entre os escombros, procurando pais que já não existem. Mulheres enlouquecem de dor. Homens saturam contra as linhas inimigas em ataques suicidas, buscando uma morte rápida. Lá fora, no acampamento do exército, a situação também é difícil. Os soldados sofrem com o calor, com a falta d'água,
com os ataques noturnos dos jagunços. Mas tem comida, tem munição. Tenha certeza de que, mais cedo ou mais tarde, a resistência acabará. É apenas uma questão de tempo. Os jornais do Rio de Janeiro noticiam a guerra como uma epopeia. Pintam os soldados como heróis da civilização lutando contra a barbárie. Ninguém fala da fome, da cólera, do sofrimento dos sertanejos. Ninguém pergunta por que aquelas pessoas preferiam morrer a se render. A resposta era simples. Canudos era o único lar que tinham. Em setembro de 1897, após 3 meses de cerco, a situação dentro do arraial é desesperadora. Dos 25.000 habitantes, restam talvez 5.000. Os mortos estão por toda parte. Os vivos são esqueletos ambulantes, de olhos fundos e pele colada aos ossos. Mas ainda resistem, ainda atiram, ainda acreditam. É nesse cenário de horror que Antônio Conselheiro morre. Ninguém sabe ao certo a data. Provavelmente 22 de setembro de 1897, o profeta, já doente e fraco, simplesmente não resiste. Seus seguidores, para não perderem a fé, enterram-no às pressas dentro da igreja, sem cerimônia, sem cruz. A notícia de sua morte é mantida em segredo. Mas o exército desconfia. A resistência parece menos organizada, menos feroz, os ataques diminuem. Os defensores, sem seu líder espiritual, começam a perder a coesão. Ainda lutam, ainda morrem, mas já não há o mesmo fogo nos olhos. A chama da fé começa a se apagar. O general Arthur Oscar prepara o assalto final. Em 1º de outubro de 1897, suas tropas avançam sobre o que resta de Canudos. Desta vez, não há resistência organizada. Os defensores, famintos e doentes, são abatidos um a um. As casas são incendiadas. Os sobreviventes são capturados. O que acontece então é um dos capítulos mais sombrios da história brasileira. Os prisioneiros, cerca de 500 pessoas, a maioria mulheres, crianças e idosos, são levados para fora do arraial. Ali, sob o olhar dos oficiais, são degolados um por um. A ordem veio de cima, não haveria prisioneiros. As cabeças são cortadas e expostas em postes nas estradas, como advertência. Os corpos são deixados para os urubus. Crianças de colo são mortas junto com suas mães. Não há piedade. Não há compaixão. Apenas a frieza burocrática do extermínio, executado por soldados que cumpriam ordens. Ao final do massacre, apenas 4 prisioneiros são poupados, um velho, uma mulher e 2 crianças. São levados para o Rio de Janeiro como troféus, expostos em praça pública, exibidos como animais de circo. O Brasil queria ver a cara do inimigo. E viu rostos cansados, assustados, humanos demais para serem monstros. Canudos deixou de existir. O arraial foi completamente destruído, suas casas arrasadas, suas igrejas dinamitadas. Nenhuma pedra sobre pedra restou. O governo queria pagar não apenas as pessoas, mas a memória delas. Queria que Canudos fosse esquecido. E por muito tempo foi. Mas um homem não deixou. Euclides da Cunha, engenheiro militar e jornalista, acompanhou a campanha como correspondente. Viu os horrores com seus próprios olhos. Anos depois, escreveu um livro que se tornaria um clássico da literatura brasileira, Os Sertões. Nele, fez a pergunta que ainda ecoa. Aquela campanha, escreveu Euclides, foi um crime. E perguntou quem eram os bárbaros. Os sertanejos fanáticos, que lutavam com fé e morriam com dignidade? Ou o exército civilizado, que usou canhões contra crianças e degolou prisioneiros indefesos? A pergunta ficou sem resposta. Canudos não foi uma guerra entre 2 exércitos. Foi uma guerra entre 2 Brasis. O Brasil do litoral, que se queria europeu, moderno, civilizado. E o Brasil do sertão, esquecido, miserável, mas digno.
Um país que se olhava no espelho e não se reconhecia. Um país que preferiu matar sua própria imagem a aceitá-la. O que Canudos ensina? Ensina que a exclusão gera resistência, que a fé move montanhas, mas não move corações endurecidos. Que o preço da modernização, quando imposta a ferro e fogo, é a destruição de vidas humanas que poderiam ter sido incorporadas, acolhidas, amadas. Hoje, no local onde existiu Canudos, há um açude. As águas cobriram os últimos vestígios do arraial. Mas a memória não se afoga. Ela permanece viva na literatura, na história, nos corações dos que se recusam a esquecer. Canudos é uma ferida aberta na alma brasileira. E feridas abertas doem. Antônio Conselheiro, o profeta do sertão, foi desenterrado depois do massacre. Sua cabeça foi cortada e levada para a Faculdade de Medicina da Bahia, onde foi estudada como caso de loucura. Cientistas queriam provar que ele era um degenerado, que sua loucura explicava tudo, não explicava. A loucura, aliás, estava em outro lugar. A loucura estava em matar 25 mil pessoas por causa de madeira não entregue. A loucura estava em gastar uma fortuna do país para destruir um povoado de pobres. A loucura estava em chamar de civilização o ato de degolar crianças. Conselheiro era ação. A República? Não. Terminamos aqui nossa série sobre Canudos. Foram 3 episódios contando a história de um homem, de um povo, de uma guerra que o Brasil preferiu esquecer. Mas nós não esquecemos. Porque esquecer é repetir, e não queremos repetir Canudos. Nunca mais. Obrigado por nos acompanhar até o fim. Se você chegou até aqui, faz parte de um grupo seleto de pessoas que têm coragem de olhar para o passado sem filtros. Pessoas que entendem que a história não é feita só de heróis e vilões, mas de seres humanos em circunstâncias extremas. Inscreva-se no canal e ative o sino para não perder nossas próximas produções. Em breve, estrearemos uma nova série, A Guerra dos Farrapos, a revolução que quase dividiu o Brasil. Uma história de 10 anos de conflito, de heróis como Bento Gonçalves e Garibaldi, de lutas no Pampa e de um sonho de república. Deixe nos comentários o que mais te impactou nesta série. Qual episódio ficará na sua memória? Você acha que Canudos poderia ter sido evitado? Sua opinião é fundamental para continuarmos trazendo conteúdo de qualidade. Esta foi a história de Canudos, a guerra do fim do mundo. O massacre que envergonhou o Brasil. Até a próxima história. Aqui, no Brasil, Última Resistência.